Fala galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre a vitória do Botafogo. Vitória não, goleada do Botafogo. Botafogo goleia o Flamengo 4-1 no estádio do Newton Santos. E digo mais, poderia ter sido muito mais do que 4-1. 4-1 saiu barato para o Flamengo. O Flamengo, né, agora tem um jogo de volta da Libertadores, né, e com esse resultado, né, um pouco complicado, fica um clima de desconfiança para o jogo de volta da Libertadores. E já o Botafogo vai chegar grandão para o confronto contra o Botafogo, contra o time do Palmeiras no estádio do Allianz Parque, né? O Botafogo joga por um empate e o Flamengo joga até para perder, até por um gol de diferença, para poder avançar para as quartas de finais da Libertadores. E vamos estar acompanhando aqui a imprensa esportiva do Linha de Passe falando tudo sobre o Flamengo. Então, não dá para falar que placar esse jogo poderia ter, porque o futebol não aceita esse tipo de visão, né, como suposição, mas o número de oportunidades que o Botafogo teve, porque no segundo tempo sobrou fisicamente e sobrou tecnicamente diante do melhor elenco do futebol brasileiro, é um volume que chama atenção, chega até a assustar. Poderia ter havido uma goleada histórica mesmo, o que seria diferente do que a gente imagina, né? Principalmente no segundo tempo, estava claro que havia um time querendo de fato ganhar o jogo, foi o time que ganhou. E a outra equipe, no momento, do ponto de vista da sua saúde física, o que afeta todo o resto, sofrendo demais. Agora, eu estou de acordo com o Pedro, é preciso separar as coisas. O Botafogo, exemplo do Flamengo, também disputa competições simultâneas. E o Botafogo não está em duas competições, né? O Botafogo ficou fora da Copa do Brasil, eliminado pelo Bahia. Está, mas faz pouco tempo. Isso que eu tô dizendo. Isso não tem impacto. Agora chegou na semana de descanso, André. Exato. O Botafogo não descansou ainda. É isso que eu quero dizer. Porque você disputar duas ou três faz muita diferença. Desde que você já tenha um período em que essas duas... Essa semana ele jogou pela Libertadores, Exato. Esse é o ponto. E você tem uma equipe que, assim, está fazendo alguma coisa que está dando muito certo. Porque se tem um time que, do ponto de vista físico, consegue disputar o segundo tempo que o Botafogo disputou hoje com o Flamengo, é preciso aplaudir, é preciso tirar o chapéu mesmo para a programação, para a forma como o elenco tem sido tratado. E o Botafogo tem jogado muito futebol. Sim. Né? As partidas do Botafogo são partidas em que você percebe como ele pretende ser melhor do que o adversário, quais são os caminhos durante o jogo que ele prefere trilhar. E hoje, mais uma vez, o Botafogo foi superior, como foi no meio de semana contra o Palmeiras. Agora, assim, nessa questão de opções, acho que a gente pode começar a discutir. Porque é claro que o Flamengo tem aí um elenco que muita gente diz que é o melhor da América do Sul. O Botafogo está provando que tem um elenco extremamente equilibrado também. Se nome por nome pode não ser melhor que o do Flamengo, mas é um elenco extremamente equilibrado. Agora sim, o Flamengo tem sido vítima de várias questões. É o Pedro e o Gabigol no mesmo jogo, aí outra hora foi o Cebolinha, aí foi o Vinha. Semana passada, né? Vinha e Cebolinha. Semana passada. Aí no meio de semana é o Pedro e o Gabigol. Quer dizer, ele só perdeu o Cebolinha, perdeu o Pedro, aí ele perde o Gabigol, que seria o substituto natural do Pedro, quer dizer, já tem problemas ali na frente, né? Teve problema na lateral. Hoje. Perdeu o Arrascaeta hoje no começo. Eu não sei se perdeu pro próximo jogo, mas para esse jogo aí, com 10 minutos, ele estava fora. No começo do jogo. O Botafogo, é bom lembrar, o Botafogo joga sem Júnior Santos e sem Eduardo já há algum tempo, né? Já há algum tempo. Quer dizer, tem como a gente olhar, e aí é legal porque o Pedro puxou essa discussão. Tem que ver reposição, trabalho de montagem de elenco. Tem como a gente olhar e falar, não, o Flamengo aqui ele tem um problema, ele se planejou, ele tem um elenco, etc., mas foram muitas lesões e aí não tem como cobrar. Ou sim, tem como cobrar, dava para fazer mais. E o Botafogo mostrou para o Flamengo, deu um exemplo para o Flamengo de como pode fazer mais. Boa noite, William, companheiros. Um abraço enorme ao Fã de Esportes que está em casa nos acompanhando. Hoje, assim, eu não esperava um placar grande, de jeito nenhum desse tamanho, não esperava. Não. Acho que até meio natural que o Botafogo vencesse em casa, aquela história, liderança, mas não desse tamanho. Você falou de problemas do Flamengo, você vê, o elenco maravilhoso, mas aí, não sei se para descansar o Ayrton Lucas para o jogo lá em cima, você termina com o Varela, lateral direito, na esquerda.
né? Porque o Vinha não está aí e tal. Sim. Então são improvisações que esperava-se que um elenco desse tamanho não precisasse fazer. Botafogo e Flamengo, né? Eles têm uma história de um 6-0, né? De 1972, que só em 85 o Flamengo conseguiu devolver. E as torcidas não se esquecem desses jogos, principalmente os mais velhos. E hoje, o que o André falou, a gente não tem ideia. Se a bola entrar, se acontecesse aquilo, se ia chegar 6-1, não sei. A verdade é que as oportunidades aconteceram, né? Mas aconteceram antes de sair esse quarto gol. Talvez se tivesse um outro antes saído, o Botafogo nem tivesse todo esse ímpeto. Agora me chama a atenção o seguinte: eu acho que esse time do Botafogo vem com esse pulmão todo para cima do Palmeiras. Eu não sei qual vai ser o gasto do Flamengo para subir o morro. Sim. Entendeu? Pelo desgaste visto hoje, qual que será a força que o Flamengo vai ter, de elenco com certeza, mas de pulmão mesmo, para aguentar a altitude. Claro. E esse Botafogo a gente vê jogar, fala, nossa, esse cara se desgasta. Não, ele troca um mais forte por um mais forte, né? Então, vai sair o Igor Jesus, aí você olha quem entrou... Entrou o Chiquinho. Não, tem 1,90 m e força. Mas pivô, protege. E tal. E assim, acho que vem para cá, para cima do Flamengo, com muita... Palmeiras. Desculpa, para cima do Palmeiras, com muita força física. E que vai precisar para esse embate. Aí o Palmeiras que se vire, Palmeiras que hoje se desgastou também, né, para vencer o jogo em casa. Mas, por outro lado, do lado do Flamengo, eu acho que fora todo esse problema com a lesão aqui e ali, tem um desgaste psicológico, né? Sim. O torcedor, na maioria nesse momento, está de bico virado para o Tite, para o time, aí já começa a pensar, será que vai ser que nem o ano passado? Eu acho que são situações diferentes. Acho que o Olímpia até surpreendeu, mas era um outro time, não tinha altitude, ganhou de 1-0, depois vai lá e perde, sai nas oitavas com 3-1. Não estou esperando que isso aconteça. O Flamengo sempre faz gols também. Então, e o Bolívia sempre sofre gols em casa. Sim. Então a gente tem... Já está colocando um na conta. A gente já está colocando um, já aumenta essa diferença. Assim, hipoteticamente falando. Mas hoje não deu. Hoje não deu. Mas principalmente segundo tempo, né? Segundo tempo a gente teve 15 finalizações do Botafogo contra 5 do Flamengo. O segundo tempo foi muito determinante. O time está muito forte. E o Luiz Henrique? Que está jogando muito. Ele é um Estevão já pronto, forte. Olha que frase forte, hein? Eu acho que ele é, né? Eu não sei. Ele faz aquela jogadinha como o Estevão, só que ele tem muito mais corpo, ele é muito mais pesado, ele atropela e o Estevão ainda vai encorpar, mas é mais baixo e tal. Mas Mauro, impressionante. Nos nossos recortes imediatistas, se você pegar esse mês agora de agosto, fatalmente o Luiz Henrique é o cara que está mais jogando bola no Brasil. Sobre características a gente pode conversar sim, mas eu não consigo encontrar no Brasil um jogador mais perigoso com espaço do que o Luiz Henrique. E não vai achar. É por isso que a situação do Palmeiras é tão complexa. Não há dúvida nenhuma que o Palmeiras tem time, tem estratégia, tem camisa, tem cabeça para fazer o resultado necessário na quarta-feira. Mas a dinâmica do confronto é a pior possível. Sim. A pior possível para o Palmeiras. O alento é parte da atuação de hoje. É. No momento de jogo Sim, hoje, sim, né? claro. Eu tô contigo. Mas e o que o Palmeiras fez com o Flamengo? Encaixotou o Flamengo. O Flamengo é um time radicalmente diferente do Botafogo. O jogo de hoje outra história. Mostrou, de novo, né? Em termos de como joga, características dos jogadores e como pretende vencer. Vai ser muito difícil, Renato. Claro que Libertadores a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Sim. E também, mas não tem jeito, a gente acaba esbarrando nesse assunto. Passar isso até quarta-feira para Não tem como. Vai ser muito difícil, porque o torcedor pode olhar e falar assim, mas olha só o que o Palmeiras fez com o Flamengo na volta. É o Botafogo. É outra conversa, é outro papo. Isso aí. Praticamente impossível acontecer com o Botafogo na quarta-feira o que aconteceu com o Flamengo naquela quarta-feira de Copa do Brasil. Tu fala, pode até ser eliminado, o Palmeiras pode passar e tal, mas estou falando do jogo. O jogo em si, o Botafogo dá a condição que o Flamengo deu para o Palmeiras. E assim, é impressionante realmente, é um líder incontestável do Campeonato Brasileiro, o Renato, nesse momento. Tudo bem, William? Um abraço para você, para os amigos, para o Fã de Esporte que está acompanhando a gente. Que trabalho. Eu acho que essa semana do Botafogo, como até pontuou o André, é uma semana que só comprova o status que o Botafogo com o trabalho se colocou. Uhum. Porque, assim, é lógico que a gente fala de um clube que é super tradicional, que é grande, mas que vinha de anos
muito ruins, mas a partir do momento que você paga 20 milhões em um, 20 não sei quanto em outro e tal, o Botafogo, ele monta esse elenco para brigar por coisas grandes. E há meses que a gente fala isso. Se vai ganhar, se não vai, isso eu acho que é um contexto que você não consegue até mensurar muito bem, porque no fim das contas é 2 ou 3 que vão ser campeões. Mas assim, o Botafogo para mim, ele foi um dos primeiros clubes no Brasil que entendeu o que está acontecendo com o futebol. Talvez o primeiro, olha que coisa louca, o primeiro não está tão bem hoje, mas o Cuiabá nas últimas 3 temporadas ele se ligou que a capacidade física está fazendo cada vez mais a diferença. O Cuiabá foi um dos primeiros times que começou a montar times com muita estatura, com muita força física. Obviamente que sem a qualidade técnica do Botafogo. O Botafogo ele consegue olhar para um jogador físico e técnico. O Cuiabá não conseguia fazer. E o Cuiabá se sustentou na primeira divisão muito por conta disso. Capacidade de duelar, de brigar e tal. O Botafogo olhou para o futebol e falou: eu vou buscar essa capacidade física com o dinheiro que eu tenho, com qualidade técnica também. E hoje foi um dos jogos que isso ficou mais explícito. Assim. Foi a rotação de jogo das duas equipes. E eu tava com vocês aqui, acho que no jogo do Flamengo o primeiro contra o Palmeiras. E eu falei, o Flamengo, quando ele consegue nivelar o nível de intensidade com o adversário, ele sobra. Porque tecnicamente ele é muito bom. Mas não tem conseguido. Mas ele não consegue, ele oscila. E esse elenco do Flamengo é um elenco com problemas físicos e não é de hoje. A temporada passada o Flamengo precisou acelerar o processo por conta do Mundial, esticou a corda, não trabalhou, muitas lesões. O Flamengo passou a temporada inteira passada sem pressionar a bola, sem conseguir. Em vários jogos, pela qualidade técnica que você tem, você vai conseguir o resultado e vai passando. Quando o jogo exige que nem o de hoje, contra o Palmeiras, que joga num ritmo muito alto também, o Flamengo sente. E aí a gente fala em perfil de elenco mesmo. O Flamengo, quando ele se impõe tecnicamente, é difícil pegar. Agora, quando o adversário vai pro choque, vai pro duelo, vai pra questão física, o Flamengo fica para trás. Então foi um jogo hoje de rotações assim bizarras. Foi muito as diferenças. As diferenças de intensidade para um time e para o outro. E o Botafogo olhou para isso no contexto do Mundial. Isso é trabalho. Por mais que você tenha dinheiro, não te garante. E eu acho que são duas maneiras de olhar para futebol diferentes. O Flamengo ele vai em busca no mercado pela qualidade técnica. Esse cara aqui, refinamento, muita ferramenta. O Botafogo não. O Botafogo é o que eu estava falando, Mauro. O Botafogo tem ali o Tietchan, o Savarino e o Almada, que são mais do meu tamanho assim, mais pequenininho. E o resto é só gente grande, cara. É só 1,80 m para cima. E eu até brinquei algumas vezes. O Botafogo é a Atalanta do Brasil. Você olha para a Atalanta, claro, com o nível de investimento pro cenário dela muito menor, mas é isso, é só jogador com capacidade de duelo, de arranque. Mas isso hoje, o quê, Renato? Montagem. Isso é montagem. Quando você chega pro segundo tempo do Flamengo hoje e pensa, o orçamento que se tem, como se termina o jogo, problema de montagem. Isso é você ter referência. Então, depois eu quero ouvir sobre isso. Se tem um problema sério de montagem nesse time do Flamengo mesmo. Fala, Renatinho, depois eu quero ver isso. Pensa num departamento de scout, por exemplo. Quando você tem uma referência do que você tem que buscar no mercado, fica muito mais fácil buscar. Então, quando um clube define isso, você tem essa linha pode dar certo ou errado, mas eu acho que é muito elogiável quando um clube entende a identidade que ele quer ter. O tipo de jogador que vai jogar aqui. O Palmeiras faz isso há muito tempo também. O tipo de jogador que joga no Botafogo hoje a gente já sabe. E ponto. E o Palmeiras é a mesma coisa. O Flamengo não. O Flamengo é um negócio muito... Você sabe, PSG. é o mais caro do mercado. É isso. É o mais caro da América do Sul. É isso. Não, mas aí não tem um cara para substituir o Pedro. Faz falta demais. Contra o Bolívia, se o Pedro não sai cedo... Ser o Gabigol, né? Se o Pedro não sai... Mas está machucado. Então, aí nós estamos falando de patamares completamente diferentes de Pedro para Carlinhos. Nada contra Carlinhos, ok? Hoje já há uma diferença grande entre Pedro e Gabigol. O Carlinhos é o terceiro, aí também tem uma questão de azar. Sim, mas não seria o Gabigol também, não tem. Então, assim, contra o Bolívia, sai o Pedro... Cara, podia ter sido 4 aquele jogo com o Pedro. Muitas oportunidades, bola passando ali, é outro. Aí hoje você não tem Pedro e Arrascaeta. Não vou falar nem Cebolinha, de Vinha e tal. Eu acho que faz muita diferença. Mas eu acho, faz muita diferença. Não sei quando vai ter todo mundo, alguns só vão voltar em setembro, inclusive o próprio Pedro, né? Está aí cotado. O Gabigol é só setembro. Ele já está até relacionado para a seleção, mas não sei por que o Dorival... Não sei se o Dorival conversou lá, porque o Flamengo disse que ele só volta em setembro e ele está na pré-lista já aí. É que a pré-lista sai antes da lesão. A pré-lista é montada
antes da lesão do meio de semana, né? O Luiz Henrique também, por exemplo, está na pré-lista, o Estevão está na pré-lista. Eu vou interromper Só que vocês que o Arthur Jorge está falando. O homem goleou, ele tem que falar. Galera, na minha opinião, muita competência da equipe do Botafogo ao vencer o Flamengo. Lembrando, Tite tem muita desculpinha, fala que tá com desfalque. O Botafogo também tá com muitos desfalques, não tem o Eduardo, não tem o Júnior Santos, e mesmo assim a equipe do Botafogo continua sendo uma equipe organizada dentro de campo. Vitória, na minha opinião, vitória merecida da equipe do Botafogo. Foi a equipe que melhor jogou, foi a equipe que melhor se organizou dentro de campo. Enquanto o Tite tiver essa mentalidade, tá escalando o time do Flamengo desse jeito, eu acredito que o Flamengo não vai evoluir. Na minha opinião, o trabalho do Tite é ruim à frente do Flamengo. Não adianta querer avaliar somente números, falar, o Flamengo tá nas quartas da Copa do Brasil, tá encaminhando a sua classificação para as quartas da Libertadores, é quarto colocado do Campeonato Brasileiro, mas o desempenho é ruim. Esse desempenho era avaliado com Dorival, com Sampaoli, com Vitor Pereira, Rogério Ceni e todos os outros treinadores. Era avaliado o desempenho do Flamengo, não avaliava a vitória. É porque com o Tite ninguém vai avaliar o desempenho. O desempenho do Flamengo não é bom. O Flamengo tem uma máquina, tem um timaço, mas tem um treinador que não consegue fazer o time jogar. O Flamengo não desempenha o melhor que poderia desempenhar em campo. Muito ruim o time do Flamengo. Vai falar a culpa dos jogadores? Não. A culpa é do treinador. Também bagunça muito o time do Flamengo, e o Botafogo dando um show dentro de campo de organização e de comprometimento tático também. Uma equipe que sabe como que tem que jogar dentro de campo. Já o Flamengo não. Toda vez que joga, parece que ninguém sabe o que tem que fazer. E a todo tempo sempre está mudando toda a forma de jogar. Então, na minha opinião, vitória merecidíssima. Botafogo goleando o Flamengo por 4-1 no Brasileirão. Vitória gigante do Botafogo, que reassume a liderança do Campeonato Brasileiro.